Vocês estão aqui ainda? Tem algum incendiário comigo aqui? Ok. Pai, hoje é uma daquelas noites. Eu estou contigo. Eu preciso de você mais do que nunca. Faz o que só você pode fazer nessa noite. A gente brincou aqui na quinta-feira, mas quinta-feira para mim foi um dos cultos mais absurdos que a gente já viveu aqui. E aí eu estou competindo não só contra principados e potestades, mas contra pacotes de popcorn e também uma cadeira muito confortável. Então eu pedi para a banda ficar comigo na quinta-feira e eu vou fazer isso para que a gente possa ativar você enquanto a palavra vai transformando você, amém? Então a palavra vai transformar você por dentro e a atmosfera vai começar a renovar você por fora. Você está comigo? Diga amém. Hoje pela manhã eu falei um pouco sobre consciência. Eu acredito que tudo aquilo que a gente ainda não viveu em Deus tem a ver com coisas que a gente ainda não tem consciência que estão acessíveis. Eu compartilhei uma história que eu li alguns anos atrás no livro do Philip Yancey e me marcou para sempre. Uma história de uma caravela de espanhóis que depois de séculos encontraram o diário de bordo deles e descobriram que eles tinham se perdido. Aqueles homens tinham se perdido e estavam no meio da Amazônia Azul. Irmão, aqueles homens estavam no meio da maior reserva potável de água do planeta. E o diário de bordo deles, eles vão dizendo: olha, primeiro dia a gente não sabe onde está, os suprimentos não são muitos e a gente está preocupado com como vai ser nos próximos dias. Então, no terceiro dia, olha, os homens estão começando a ficar com muita sede e a gente está enfrentando alguns desafios. Quarto dia, quinto dia, alguns homens começaram a morrer por falta de água, alguns homens começaram a morrer por falta de alimento. E sabe o que é interessante, irmão? Tempos depois encontraram os diários de bordo daquela caravela. E o que é mais louco é que aqueles homens literalmente estavam morrendo de sede enquanto navegavam pela maior reserva de água potável do planeta. E é a partir desse princípio que eu quero começar a mensagem dessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu quero começar te lembrando que sim, é possível morrer de sede enquanto se navega sobre águas potáveis. Sim, é possível viver como se fosse qualquer um, mesmo carregando dentro de si a própria vida de Deus. Sim, irmão, é possível estar no meio de um avivamento e não queimar. É possível estar no meio de um mover sobrenatural e não experimentar o que Deus está fazendo. Eu queria até me atrever a dizer algo. Se você recebe isso, guarda isso no teu coração. Irmão, o maior perigo que um cristão pode viver é achar que está queimando, quando tudo que ele está sentindo é o calor de quem está queimando ao seu redor. E esse é o grande problema dos ajuntamentos, porque todo avivamento coletivo é fruto de um avivamento individual. Tudo que Deus faz de forma coletiva, na verdade, nada mais é do que um mover que soma uma série de avivamentos individuais. Nenhum avivamento coletivo acontece sem que haja um avivamento individual. Estádios não queimam, pessoas queimam. Estádios não clamam, pessoas clamam. E talvez por isso, irmão, algumas igrejas, alguns movimentos começaram com tanta glória, com tanta autoridade, se perderam e se esfriaram, porque em algum momento começaram a acreditar que a sua maior conquista era o prédio onde eles estavam, quando na verdade todo o prédio, depois que a igreja sai deles, é só mais uma construção vazia. Prédios não clamam. Todo avivamento coletivo, você pode declarar isso comigo? Diga: todo avivamento coletivo é fruto de um avivamento individual. Esse avivamento pessoal que Deus vai gerar em você é o que vai fazer com que a sua casa comece a ser tocada, e a tua casa vai tocar outras casas, e daqui a pouco você está abrindo a tua casa para famílias virem, você começou um grupo de crescimento, e daqui a pouco tem milagres acontecendo dentro da sua casa. Na semana seguinte, uma família que acabou de chegar vai dar um testemunho de algo que viveu por conta da palavra que foi liberada na semana anterior, e alguém vai compartilhar uma crise que está vivendo, e as famílias vão orar juntas, e na próxima semana tem um novo testemunho de milagre. Então entenda isso: alguém que foi avivado, avivou uma família avivada avivou outras famílias, famílias avivadas começam a avivar uma comunidade avivada, cheia do Espírito Santo, com fome por mais de Deus, começa a avivar estruturas, sistemas, lugares, e aí, irmão, cidades avivadas começam a gerar um romper sobrenatural. Mas Deus nunca vai fazer no todo o que antes Ele não fez em você. Às vezes as nossas empresas, eu vou falar para quem tem business, ainda não viveram um romper,
Porque você está esperando que Deus faça sobre o teu negócio aquilo que você ainda não permitiu que Deus faça sobre você. Deus, eu preciso de um avivamento na minha empresa. Talvez para alguns de nós a resposta de Deus é: filho, você precisa primeiro de um avivamento em você. E quando você queimar, tudo ao teu redor vai começar a ser incendiado também. Eu gosto de usar esse termo incendiários, porque incendiário é alguém que não só que está em chamas, mas ele promove chamas. E eu acredito nisso, e esse é o meu chamado, e eu não vou me cansar de falar até que Jesus me busque. Que a gente não está aqui para ver qual vai ser, a gente está aqui para declarar como vai ser. Você não é um termostato, irmão, que percebe se está fluindo ou não, queimando ou não, acontecendo ou não. Você não é um termômetro, perdão. Você é um termostato, você percebe como está, mas define como vai ficar. E se essa mensagem não faz sentido para você, talvez avivamento não faça sentido para você. Avivamento não é barulho, avivamento não é ajuntamento, avivamento não é movimento, avivamento é Deus ressuscitando aquilo que estava morto. Avivamento é Deus incendiando aquilo que era bom, mas agora está vivendo um romper e um mover sobrenatural. O avivamento, irmão, é quando homens começam a andar sobre as águas, é quando leões começam a fazer jejum, é quando sistemas começam a ser quebrados, é quando homens e mulheres começam a experimentar algo que sozinho não poderiam fazer. Eu já falei sobre isso aqui. Tem uma citação do Billy Graham que é um grito para a nossa geração. Ele diz o seguinte: a igreja moderna conseguiria continuar fazendo o que faz, mesmo se o Espírito Santo fosse removido dela. 90% do que a igreja moderna faz poderia continuar sendo feito, mesmo se o Espírito Santo fosse removido dela. Tem um livro incrível, se você não leu, vale a pena a leitura, porque está do pleno avivamento. Leonard Ravenhill, ele fala que o único motivo pelo qual ainda não experimentamos avivamento é porque aceitamos a ideia de viver sem ele. Se você aceita a ideia de não ser parte do avivamento, você já selou seu destino. Mas se você não aceita a ideia de ser um espectador naquilo que Deus te chamou para ser parte, irmão, eu te garanto, você vai começar a experimentar algo que você nunca imaginou que estava disponível. Quando isso começa a acontecer? Quando eu começo a ter consciência. Guarda isso, irmão. Essa história dessa caravela, ela me despertou e eu lembrei dela esses dias. Eu falei: uau, eu preciso falar sobre isso. Porque de fato eu acredito que tudo aquilo que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Deixa eu dar alguns exemplos práticos aqui. Sabe aquela história de alguém que sempre acreditou que a estabilidade era trabalhar para alguém com carteira assinada, até que um dia foi despedido e precisou se virar e empreender. E aí ele começou a perceber que ele tinha capacidade de começar algo novo, e pela necessidade ele foi movido para construir algo que não existia, até que ele entendeu que a prosperidade que agora ele experimenta, ele só não experimentava porque ele nem sabia que ela estava disponível. Então um dia você teve a consciência de que aquilo estava acessível, e por isso você começou a acessar. Assim foi com o Evangelho também e com a história de Jesus. A Bíblia diz que à medida que os milagres eram compartilhados, os testemunhos eram compartilhados, por onde ele passava as pessoas começavam a dizer: olha, aquele homem que cura enfermos está vindo para cá, aquele homem que cura cegos, aquele homem que levanta paralíticos está vindo para cá. Então, porque o povo tinha consciência de que Jesus carregava algo sobrenatural, o povo começou a acessar algo sobrenatural. Da mesma forma, na sua cidade natal, a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Irmão, você tem noção que a falta de expectativa do povo em relação ao que Jesus carrega torna inacessível experimentar o que Jesus carrega? O povo olha para ele e fala: cara, esse aqui é o filho do seu Zé e da dona Maria. Esse cara trabalha com madeira, todo mundo conhece ele aqui, não tem como ele ser o Messias. E porque eles não tinham consciência a respeito de quem Jesus era, eles não puderam ter acesso em relação ao que Jesus carregava. Você está comigo ainda? Você percebe que alguns tiveram revelações a respeito do que Jesus carregava que nem os próprios discípulos ainda tinham tido. Isso chamava a atenção de Jesus. A Bíblia fala a respeito de um centurião que se aproxima dele porque um dos seus servos, ele está doente. E aí Jesus fala: não, eu posso ir lá, eu posso ir na sua casa, eu vou orar por ele. E aquele centurião fala: não, eu não sou digno de que você vá na minha casa, mas eu também lido com autoridade, eu sei como ela funciona.
Se eu dou uma ordem ao meu servo, ele faz. Se eu falo para que ele faça, ele faz. Se eu falo para que ele volte, ele volta. Então, se o Senhor apenas der uma palavra, certamente o meu servo será curado. E Jesus se surpreende, porque ele não tinha visto essa fé ainda em outros lugares. Pega isso, irmão, em nome de Jesus. Aquele homem tinha consciência que o poder da palavra liberada da boca de Jesus gerava novas realidades, mesmo que alguém não tivesse lá. Esse homem teve a consciência de algo que alguns dos discípulos ainda não tinham, e porque ele teve consciência, ele acessou. A Bíblia fala sobre inúmeros relatos como esse. Aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A Bíblia diz que enquanto ele gritava, a multidão tentava calar ele, e quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele gritava. Aquele homem tinha consciência: se Jesus ouvir o meu clamor, o meu milagre vai acontecer. E porque ele tinha consciência, ele acessou o milagre. Aquele paralítico, irmão, colocado com cordas do alto de um telhado de uma casa. Irmão, olha para cá. A gente vem num carro confortável, dirigindo com ar-condicionado pela Lane 5, sentando numa poltrona como essa, e alguns de nós ainda não entenderam que essa é uma noite de milagres. Alguém, há milhares de anos atrás, suspenso por uma corda no alto do telhado de uma casa, viveu o que alguns de nós ainda não viveram. Sabe por quê? Porque eles tiveram consciência que cada encontro com Deus é uma oportunidade de viver milagres. Quando eu começo a vulgarizar o poder desse encontro, começa a diminuir o meu nível de acesso. É só mais um culto. Não é só mais um culto. É mais um encontro. E pode ser o último. Desculpa ser o cara que desperta urgência a alguns, mas isso é o que me move. Pode ser o último. Eu não quero oferecer para Deus os restos da minha semana, da minha adoração. Eu quero oferecer para Deus tudo que eu tenho. Eu acredito que uma jornada de fé que muda histórias é uma jornada de fé em que a gente não guarda nada para o dia seguinte. É all in, sem reservas, tudo na mesa, todas as fichas. Eu vou pregar até que não haja mais voz. Eu vou me gastar até que não haja mais fôlego. Eu vou construir até que não haja mais idade. Eu vou fazer por quê? Porque em algum momento o meu rei vai voltar para me buscar. E eu quero apresentar para ele um coração puro, mãos limpas e algo que foi gerado a partir daquilo que ele me deu. Irmão, Jesus chega a ponto de falar sobre talentos. Ele diz: olha, o Senhor distribuiu alguns talentos. E esse Senhor, depois de um tempo, voltou para prestar conta dos talentos que foram distribuídos. Ele diz que um recebeu 2 e tinha multiplicado 4, outro recebeu 5, tinha multiplicado 10. Proporcionalmente, ambos multiplicaram na mesma escala. A questão não é a quantidade de frutos, a questão é o que você faz com o que Deus te deu. Proporcionalmente, eles multiplicaram da mesma forma, mas a Bíblia diz que tem um deles que preferiu enterrar por medo de perder. E olha que poderoso isso, irmão. Porque ele enterrou o pouco que tinha, até o pouco que tinha ele foi retirado. Sabe, eu acredito que isso também está ligado à consciência. Ter consciência de que tudo que Deus me deu, Ele me deu com um propósito, e o final não sou eu. Pega isso, irmão. Se Deus me deu graça para falar com pessoas, eu preciso falar a respeito dele também. Se Deus me deu graça para empreender e gerar recursos, eu preciso entender que Deus me deu graça para gerar recursos, para aportar naquilo que está no coração dele também. Se Deus me deu graça, irmão, para desbravar, ser pioneiro, para criar, ser criativo. Se Deus me deu talento, existe uma expectativa dele que esse talento aponte para ele no final da história. Você sabe por quê? Grande parte da igreja tem enterrado talentos porque em algum momento da história acreditou que Deus deu talentos para você usar para si. Mas olha que louco isso, irmão. Nenhuma árvore em toda a história da criação, desde o jardim até Apocalipse, vai poder dizer que experimentou do seu próprio fruto. Isso é muito forte. Nenhuma macieira, em nenhum momento em toda a história, experimentou uma maçã sequer que produziu. Uau, eu quero pregar essa noite. Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Se você perguntar para uma macieira qual é o sabor dos seus frutos, eu não sei. Você sabe por quê? Porque os meus frutos não são para mim, os meus frutos são para você. Nenhuma árvore frutifica para si mesmo. E essa loucura, irmão, e é por isso que a gente está vendo tanta apatia no fluir, e no liberar, e no profético.
porque em algum momento essa teologia pautada em nós mesmos começou a fazer sentido para a igreja, e a gente está querendo que Deus use aquilo que Ele nos deu para nós mesmos. Irmão, o que Deus te deu, Ele deu para o outro. E tem alguém do teu lado que recebeu algo que Deus deu para ele, para derramar sobre você. E é essa multiforme graça da igreja que faz com que um avivamento individual somado a outro avivamento individual, somado a outro avivamento individual, forme um avivamento coletivo, um romper sobrenatural que é imparável, unstoppable. Só que se eu não tiver consciência disso, uma parte desse corpo está anestesiado. Se você me perguntar, qual que é o teu chamado, André? Em algum momento no início da minha jornada eu ia falar, eu acho que meu chamado é liderar jovens. Em outro momento eu ia falar, meu chamado é missões. O meu chamado é pregar. Irmão, o meu chamado não está ligado ao que eu faço. O meu chamado está ligado a um convite que Deus me fez: despertar leões. Esse é o meu chamado. Se você pegar todas as mensagens que eu preguei nos últimos 5 anos, você vai ver que quase 95% delas, para não dizer que todas elas, é quase que um clamor para que você desperte. Sabe por que existe esse ímpeto em mim, que você desperte? Porque enquanto você não despertar, existe algo que Deus deu só para você, que vai fazer falta na construção que Deus chamou a gente para fazer. Existe algo em você que Deus deu para você, mas que deu para você liberar para outros. Irmão, enquanto você não entende o que você carrega, você não acessa o que Deus te deu. Enquanto isso não acontece, uma parte da igreja está dormindo, anestesiada. Essa é a minha inquietação, principalmente com a igreja brasileira na América. Igreja, desperta e resplandece. Existe algo acontecendo e os dias estão cada vez mais curtos. Deus está remindo os dias. Isso não significa necessariamente com dias mais curtos, embora alguns milésimos de segundos ao longo das décadas estão sendo encurtados, mas isso tem a ver com a gente conseguir fazer cada vez menos coisas por conta de uma correria cada vez maior. Irmão, você vai fechar os seus olhos e quando você abrir, a sua filha já está fazendo 15 anos, o seu filho já está montando um negócio e casando. Passa muito rápido. Fala para quem está do seu lado, a vida passa rápido demais para a gente perder tempo com medo de perder tudo. Eu estou pregando sobre consciência porque eu acredito de verdade, que o único motivo pelo qual a gente não tem igrejas, eu não estou falando algumas, todas as igrejas superlotadas de famílias vindo beber da água da vida, o único motivo é porque a gente está dormindo, irmão. A gente está confortável demais na posição de ouvinte, quando na verdade Deus nos chamou para sermos colunas de sustentação no maior romper que essa geração já viu. Sabe, antes do Covid, a cada 40 segundos alguém tirava a própria vida. Antes do Covid, a cada 40 segundos alguém desistia de viver. Tem um livro de um israelense chamado Harari, eu preguei sobre isso acho que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, no projeto YOLO eu falo um pouco sobre isso. Ele fala que, olha que interessante isso, toda a busca da humanidade durante toda a história estava pautada em 3 coisas: combate a doenças, a questão das guerras e a fome. E pela primeira vez na história, a gente chegou num ponto em que as doenças ligadas à obesidade matam mais do que as pessoas que morrem de fome. Pela primeira vez na história, a gente chegou num ponto em que o número de suicídios já superou o número de mortes em todas as guerras somadas. Irmão, o que a nossa geração está vivendo nunca antes aconteceu. O nosso problema não está sendo coisas externas nos sabotando, o nosso problema está sendo nós mesmos nos sabotando. Tem mais gente desistindo de viver do que tendo a sua vida ceifada. Tem mais gente morrendo por excesso de comida do que por falta dela. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto, irmão, a gente precisa ter um entendimento. Essa geração está em crise, e se nós não nos levantarmos e tivermos a consciência de que aquilo que os nossos filhos vão receber como igreja daqui a 20 anos é fruto daquilo que a gente está construindo como igreja agora, irmão, a gente tem um grande problema pela frente. Me assusta a ideia de que a minha filha vai ser pastoreada por alguns dos adolescentes que eu vejo hoje. E é por isso que eu preciso educá-los, pastoreá-los, liderá-los. Por quê? Porque daqui a 15 anos essa igreja que eu vou semear na minha filha e no meu filho. Me assusta a ideia de vir para a América e ver brasileiros completamente anestesiados e apáticos, quando na verdade Deus nos trouxe para cá para liberar
avivamento e um romper sobrenatural. Desculpa tocar sempre nesse ponto, mas quando a gente romper esse, eu começo a tocar em outros, ok? Eu lembro dessa história, se eu não me engano foi o apóstolo Hermínio. Uma irmã chegou para ele e falou: pastor, você sempre prega essa mesma passagem. Ele falou: filha, porque vocês estão sempre pecando nesse mesmo problema. Quando parar de pecar com isso, eu prego sobre outra coisa. Então, com todo amor e toda compaixão, por que eu falo tanto sobre um despertamento da comunidade brasileira? Porque nós precisamos entender e ter consciência do motivo pelo qual Deus nos trouxe para cá, irmão. Nós somos chamados por Deus para viver algo sobrenatural. Você tem consciência que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você? Você tem noção que a mesma unção que foi derramada sobre Jesus, a unção do Espírito depois do batismo das águas, a Bíblia diz que uma pomba, o Espírito veio como forma de pomba e repousou sobre ele. O Espírito não veio visitá-lo, o Espírito repousou. A partir da nova aliança, o Espírito repousou sobre nós. Você foi separado por Deus para dias como esse. Você foi chamado por Deus para dias como esse. Você foi ungido por Deus para dias como esse. Você foi separado por Deus para dias como esse. Você em Cristo foi justificado por Deus para dias como esse. Irmão, então Deus está te dizendo nessa noite: filho, eu já te chamei, justifiquei, te separei, te abençoei. Então desperta e resplandece. Tem alguém que está comigo aqui? Você pode aplaudir para parecer que você está recebendo algo de Deus? Amém, amém. Jesus, eu acredito nesse princípio. O que eu não tenho consciência, eu não tenho acesso. Eu não sei quanto tempo eu tenho 3 minutos. Uau, tenho 8.200 famílias conectadas. Você pode celebrar? Uau, unbelievable. Irmão, 8.200 famílias. Se a gente tiver uma média de 2 pessoas por casa, você tem noção que tem um Maracanãzinho lotado exatamente agora e mais umas 5.000 pessoas do lado de fora? Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Eu queria falar sobre alguns pontos que a gente precisa ter consciência, mas não vai dar tempo. Eu queria citar bem rapidinho. Um dos pontos fundamentais que eu preciso ter consciência é consciência a respeito da herança. Você pode declarar isso? Diga: consciência a respeito da minha herança. Efésios 1:3 diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmão, tem muita gente se cansando, tentando receber o que em Cristo já foi liberado. A Bíblia não diz que Deus vai abençoar você. A Bíblia diz que Deus já abençoou você. Levante suas mãos em nome de Jesus, declara com autoridade, diga: em Cristo. Diga: eu sou abençoado. Diga: a bênção de Deus foi liberada sobre a minha vida, e ela escorre sobre os meus filhos, e ela se estende sobre os filhos dos meus filhos, e de geração em geração eles contarão histórias a respeito da grandiosidade dos seus feitos. Você sabe o que mantém? Obrigado irmão, obrigado irmã. Amém. 5 pessoas queimando comigo aqui, vamos junto. O pastor é chato, esse pastor fica toda hora querendo que a gente vá junto. Não, irmão, de verdade, se a gente entendesse e pudesse enxergar o que está acontecendo aqui no reino espiritual, você estaria dando algumas voltas no entorno desse auditório. Deus está quebrando correntes, Deus está liberando destinos, Deus está ressuscitando vivos, Deus está avivando uma nação dentro de outra nação. É isso que está acontecendo. E Deus está usando homens improváveis. Você não merecia estar onde está, ter o que tem, fazer o que faz, mas é por isso que é graça, irmão. Deus decidiu fazer. E se o inferno estiver revoltado com isso, manda reclamar com quem te chamou. Eu senti muito isso no início do nosso envio para cá, esse espírito de intimidação. E eu lembro que nas minhas orações eu falei: ei, inferno, se você está revoltado com o que Deus me chamou para fazer, reclama com quem me chamou. Eu não pedi para vir, Deus me trouxe. Nada contra quem planejou, mas eu nunca pedi para vir, Deus me trouxe.
Esse é um princípio do meu envio para cá. Eu acabei de orar isso agora ali no backstage. Eu falei: Pai, eu não pedi para vir, você me trouxe. Então faz o que você me mostrou, porque eu só estou aqui por uma palavra. Consciência da herança. Outra parte fundamental da nossa jornada de fé é ter consciência da nossa identidade. Irmão, se existe uma chave que abre qualquer porta na tua jornada de fé, essa chave é a sua identidade. Quem sabe quem é, não deseja ser mais ninguém além de si mesmo. Identidade. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você pode declarar em alto e bom som, diga: eu escolhi a Deus. Diga: mas Ele me escolheu primeiro. Tem gente que conheceu a Deus há 15 anos atrás, alguns há 10 anos atrás, alguns estão conhecendo Deus nessa noite, mas Deus já te conhecia. Antes do ventre da sua mãe ser formado, Ele já te conhecia e já te chamava pelo nome. Irmão, nós fomos escolhidos por Ele, e essa é a nossa identidade. Quem você pensa que é uma das coisas que você vai ouvir em alguns momentos que Deus te chamar para o próximo nível. Se a gente não tiver a consciência de quem a gente é, qualquer novo desafio faz a gente parar. Quem você pensa que é para estar onde está, quem você pensa que é para sonhar o que você sonha, quem você pensa que é para ter projetos desse tamanho, quem você pensa que é. Irmão, a gente tem que ter a plena convicção e consciência: eu sou quem o meu Pai diz que eu sou, eu posso o que o meu Pai diz que eu posso, e eu vou viver o que o meu Pai disse que eu viveria. Não importa se não faz sentido para quem está ao meu redor, se já faz sentido para quem me prometeu. Irmão, para não dizer 100%, talvez, sei lá, a maior parte de tudo que eu estou vivendo nos últimos 5 anos não faz sentido para ninguém que está ao meu redor, nem para mim. Eu vejo pela graça tudo que Deus tem feito. Eu fiquei olhando Cecília e o Benício hoje, eu falei: cara, dia dos pais, eu posso celebrar, eu sou pai, Deus me fez pai, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma igreja para cuidar, Deus me deu autoridade para ministrar no nome dEle, Deus me deu, irmão, isso é uma graça, é um favor imerecido. Não faz sentido nem para mim, mas fez sentido para quem me prometeu, e isso me basta. Você tem que ter um entendimento que a tua identidade, a tua herança, a tua promessa não precisa fazer sentido para ninguém, se já faz sentido para quem te prometeu. Você está comigo? Diga amém. Consciência. Para finalizar, a gente precisa ter consciência do propósito. Tem um autor, cara, ele é um autor secular, mas é tão poderoso a mensagem que esse cara carrega. Ele se chama Simon Sinek. Você pode achar TED Talks a respeito dele, você vai achar livros dele inclusive em português, e um deles é Comece pelo Porquê e Entenda o Porquê. Primeira vez que eu li isso, eu falei: cara, isso é bíblico. Esse cara estudou revoluções ao longo da história. Sabe o que ele percebeu? Toda revolução contém 2 pilares fundamentais: pertencimento e propósito. Toda revolução, Revolução Francesa, Revolução Industrial, qualquer revolução ao longo da história, qualquer movimento que juntou pessoas para mudar um sistema, é pautado por pertencimento e propósito. Eu falei: esse cara está falando da igreja. Pertencimento, fazemos parte de um corpo, estamos bem ajustados, temos um cabeça, mas em Cristo nos tornamos um. Nós estamos no Pai, o Pai está em Cristo e Ele está em nós. E propósito, a Bíblia diz que pelo sacrifício físico de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Assim, todas as vezes que dizemos reconciliem-se com Deus, cara, isso é muito forte. Olha o que a Bíblia está dizendo. É como se o próprio Pai estivesse falando através de nós.
Que a Bíblia está dizendo que quando você convida alguém para ter um encontro com Jesus, é a voz de Deus que está convidando essa pessoa. Quando você diz, irmão, você crê que Ele é o teu único e suficiente Salvador, é a voz do Pai que está ecoando através da sua. Irmão, isso é o que existe mais poderoso na história da criação. Deus nos deu a condição de sermos representantes dEle para reconectar a criação com o Pai. Você tem noção disso? Ter consciência do propósito é o que faz com que a gente não se torne massa de manobra dentro de um movimento evangélico, mas a gente se torne filho dentro do reino de um Deus vivo. Irmão, Jesus não morreu para você se tornar um crente. Jesus morreu para você se tornar filho. Eu podia falar por horas a respeito disso, mas eu vou finalizar aqui. Eu amo falar do propósito por trás de cada coisa, porque a gente começa a perceber que a gente ligou o botão do modo automático e muita coisa. Se você esqueceu o propósito do dízimo, você paga por constrangimento e não mais por celebração. O dízimo é uma celebração da liberdade. Éramos escravos, Deus nos libertou, e agora a gente tem algo para dar e ainda tem o direito de escolha de dar ou reter. O dízimo é a celebração da liberdade. O voluntariado não é uma mão de obra gratuita da igreja, e não é algo que a gente faz para ser visto, a gente faz para servir. O nosso Deus se fez carne, lavou pés quando estava por aqui. Não faz sentido a gente não servir a igreja dele também. Se eu me esqueço disso, o dízimo vira uma taxa, o serviço vira um trabalho, o culto vira um clube, a igreja vira um prédio. Uau, isso é muito forte, irmão. E um avivamento vira só barulho. A consciência do propósito é o que sustenta a igreja, mesmo em tempos de crise. Irmão, você já parou para pensar por que milhares de anos depois o livro de capa preta continua sendo o livro mais vendido e falado em toda a face da terra, a despeito de todo o movimento de contracultura, de todo o movimento de lacração ou cancelamento a respeito de tudo que se levanta ao longo da história? A igreja foi perseguida, mas ela não parou de crescer. Em alguns momentos se reunia de forma subterrânea, mas ela não parou de crescer. Em alguns lugares da Ásia, irmão, homens têm uma página da Bíblia e eles trocam entre si. Eu já ouvi relatos de missionários que estão em países perseguidos, que quando uma nova página da Bíblia chega na casa deles, é motivo de festa e de quebrantamento, porque agora eles vão poder ler mais uma página da Bíblia que está nos nossos celulares, a gente não lê, está nas nossas prateleiras, a gente não visita. Queremos céus abertos, mas continuamos com as Bíblias fechadas. Queremos que Deus nos prospere, mas ainda não entendemos o motivo pelo qual Ele nos faria prosperar. Irmão, pega isso. Cara, isso é muito forte, pega isso. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. O problema é que a gente se apega a Filipenses 4,19, mas a gente se esquece que antes do 19 teve o versículo 18 e 17. O único propósito pelo qual Deus prospera alguém é quando a tua prosperidade aponta para aquilo que está no coração de Deus. Essa promessa Paulo está liberando para aqueles que sustentaram o mover da igreja em tempos de crise. Ele está dizendo, em outras palavras, porque vocês sustentaram o mover da igreja no período mais difícil, eu estou aqui para liberar uma palavra sobre vocês. E essa palavra é, aí vem Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Uma igreja que não tem consciência, vamos junto, irmão, do porquê essa palavra foi liberada, está perguntando para Deus por que a palavra não vem, quando na verdade Deus está dizendo, porque eu estou esperando o fundamento que libera ela. Princípios liberam promessas, fundamentos liberam milagres. Se a gente como igreja não tiver consciência dos fundamentos da fé, como viveremos milagres? Se a gente não tiver consciência da nossa identidade, como pisaremos em serpentes e escorpiões? Se não tivermos consciência das nossas promessas, irmão, como vamos permanecer de pé no dia mau? A Bíblia diz, olha para Jesus. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a vergonha e a dor. Façam isso também, para que vocês não se cansem nem desanimem. Consciência da promessa. Jesus está no madeiro, mas ele tem a consciência da promessa. O meu Pai, ao terceiro dia, vai me trazer de volta da morte.
o meu sangue vai lavar toda a criação e a redenção vai se manifestar. Esse não é o final da história. Quando Jesus declara tetelestai, quando Jesus declara está consumado, Ele sabe o que vem depois, irmão. Consciência do final da história faz com que eu não pare no meio dela. Eu sei qual é o final da história. Deus me deu uma visão, eu sei qual é a picture, qual é o lugar que Ele vai me mostrar. Ele me mostrou um lugar, Ele me mostrou promessas, Ele me mostrou, Ele me deu palavras. E porque eu sei que Ele é fiel para cumprir o que declarou, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, certamente vai acontecer o que Ele me disse que aconteceria. Você está comigo? Diga amém. Consciência, irmão. Eu vou finalizar aqui. Consciência. Qual é o propósito pelo qual você faz o que faz? Qual é o propósito pelo qual você se move como se move? Qual é o propósito pelo qual você está aqui nessa noite, irmão? Qual é o propósito pelo qual a gente está abrindo mão de tempo de descanso para se reunir como igreja? Eu acredito que o único motivo pelo qual o Brasil ainda não varreu algumas nações é porque a gente ainda está distraído em relação a qual é o real propósito. Eu não acho que Deus tem algo que a gente é especial acima de qualquer outro povo. Não, de verdade, não acho. Mas eu também tenho convicção de que a gente não está abaixo daquilo que Deus liberou para nenhuma nação. Existe algo específico, existe uma graça específica, existe uma autoridade específica, existe uma fome específica. Eu estava numa conferência hispana semana passada e um dos preletores era o Todd White. E aí eu estava conversando com ele e eu perguntei: e aí, o que você acha do Brasil? Ele falou: cara, a fome que eu vejo no Brasil eu não vejo em lugar nenhum. Essa fome que move o sobrenatural. Essa fome que move o sobrenatural. Consciência do propósito, irmão. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus está em ocultar certas coisas. A glória dos reis está em tentar descobri-las. A pergunta que eu mais recebo é: pastor, qual é o meu propósito? Irmão, pergunta para quem desenhou ele. Porque a graça, pega isso, irmão. Eu queria poder pregar mais. A graça da descoberta do propósito está justamente na jornada de busca. A graça está no relacionamento que Deus estabelece no meio do caminho. Sabe por que você não nasceu e tem uma tatuagem dizendo qual é o teu propósito? Porque não é como nesse filme Divergente ou nessas loucuras de ficção, que cada um é dividido por um clã. Não, Deus não categorizou você. Deus colocou no teu interior por um propósito, para que você só consiga descobrir o propósito que carrega ao longo de uma jornada. A cada nova estação, Deus faz a gente entender um pouco mais do propósito que Ele tem para nós. Você está comigo ainda? Guarda isso, irmão, eu vou finalizar aqui. O teu propósito antecede a tua existência. Fica de pé no teu lugar, para parecer que a gente está acabando. O teu propósito antecede a sua existência. Sabe qual é a maior loucura da nossa geração? A gente está querendo ser pleno sem saber o propósito pelo qual fomos gerados. É como uma ferramenta que quer ser plena sem nem saber para que ela pode ser usada. Eu lembro que eu preguei sobre isso lá em Miami ano passado. Pega isso, irmão. É como pegar um relógio e começar a tentar martelar prego com ele. Talvez na segunda tentativa ele vai se destruir e eu vou falar: cara, esse relógio não é bom. Não, o relógio não é bom ou ruim porque ele se quebrou. Ele só não foi feito para isso. Tem muita gente frustrada porque está tentando fluir numa unção que Deus não te deu. E entender a graça que Deus tem para você e a porção que Ele depositou em você é o que vai liberar o teu destino. Você está comigo? Diga amém.